Ordem do dia. Projeto de lei número 012/2019, que dispõe sobre a delimitação da área urbana na localidade de Ribeirão Matilde, município de Atalanta, Santa Catarina, e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 012/2019 em discussão. Só colocando, Tião, que quando foi falado em duas falhas, que na verdade são duas alterações aí, né, no artigo, inclusive até comentei com o Horácio, ali no DOM, né, DOM SC e artigo tal e tal, no artigo 2º, né, isso aí eu até comentei com ele com relação a isso, essa semana, né, Horácio? Comentei? Ou foi com a Nick? Agora não estou lembrado se foi contigo ou com a Nick. Tá, então que se coloque certinho ali, né, com relação aos artigos, e o artigo 1 também entre parênteses ali para a gente evidenciar que são dois anexos, né, o anexo 1 e o anexo 2. E que sou a favor também desse projeto. Presidente, eu acho que na última sessão a gente teve a discussão desse projeto, né, e acho que até o Horácio, acho que está na casa hoje, até para, se algum vereador tiver alguma dúvida, para poder estar nos esclarecendo para nós, né. Eu acho que é importante a gente também ter muita ciência e certeza também no nosso voto aqui, né. Então, se fosse possível, né, como Horácio, poder... por favor, usa a tribuna. Eu não sei se quer... Posso fazer uma pergunta para ele? Pode? Não. Até que eu e o vereador Anderson estavam discutindo sobre isso aqui, né, Anderson, no final aqui. Até perguntei para o Horácio também com relação ao mapinha. Todos têm um mapinha aí? É. Não, eu... Quer explicar sobre isso aí, então, Horácio, para o pessoal saber aqui? É que a gente fez boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, e que nos estão assistindo. É que a gente fez uma extensão de 100 metros para cada lado, né? Até o ponto, no caso, que daria no final do terreno ali dos LOF, que a gente sabe de certeza que eles estão desmembrando. E daí também foi para o outro lado, para ficar assim um polígono mais quadradinho, assim, né? Em relação ao perímetro urbano, na Lei Complementar 01 de 2008, que é o antigo o plano diretor, já era contemplado um núcleo urbano rural no Ribeirão Matilde. E a administração achou por bem, agora na revisão, já contemplar com um perímetro urbano. Então, assim, já para sanar qualquer dúvida, eu sei que talvez para vocês o que interessa, mas o IPTU, tá, vamos chegar até lá, mas são vários pontos passos até chegar lá. O primeiro passo é delimitar o perímetro urbano. Como é que se delimita o perímetro urbano? Depende do poder aquisitivo do executivo, porque a partir da hora que tu delimita o poder urbano já se pode desmembrar. Mas para se desmembrar, o município tem que arcar com alguns ônus, né? Por exemplo, coleta de lixo, que não tem, vai ter que ser no novo contrato já colocar com os rapazes que coletam o lixo, a reciclagem serritense, a rede de drenagem pluvial. Então, a gente, a princípio, até tinha pensado em expandir mais, mas daí se tornaria oneroso para o município devido à rede de drenagem, que já é um serviço que requer mais recurso. Então, ali como no Ribeirão, já tem até ali onde que era o Faust, né? E até lá no ginásio. Então, com essa delimitação ali, sobraria até no Jaime um pedacinho e até em cima do morro. Esse é o primeiro passo que está aqui nessa casa para ser aprovado. O próximo passo, daí tem que ser contemplado no novo plano diretor, que isso tudo vai passar em audiência pública ainda. O projeto, no caso, é
Planta de valores é o último passo. Eu agora não estou me lembrando, parece que me deu um branco. Mas vamos lá, eu vou me lembrar. É o zoneamento. Vai ter que ter o zoneamento. O que é zoneamento? O que o município, isso em audiência pública, vai passar, vai contemplar ali se é só residência, se é só residência e comércio, se é residência, comércio e indústria, se é residência, comércio e indústria até de alto potencial poluidor. Pois bem, até já foi passado para a MAV a proposta do município, então vai ser residência, comércio, indústria de baixo grau de poluição, né? E também, daí tem os índices urbanísticos. O que são os índices? É um outro passo, é mais um anexo que vai no plano diretor. Índice urbanístico, por exemplo, vai ser delimitado ou vai ser autorizado construir quantos pisos? Né? Qual é o afastamento da via? Né? Que nem aqui na praça é 5 metros. E entre uma residência, entre um imóvel, um lote e outro lote, quanto tem que se respeitar a lateral, por exemplo? Né? Então, a princípio, pelo poder público, será que nem aqui na praça, que nem aqui, perímetro urbano aqui. E em relação também qual é o tamanho do lote que pode ser desmembrado? Vai ser também que nem aqui na praça aqui, para não, né? Tá, para chegar no IPTU, vamos supor, passou em audiência pública, passou nessa casa, foi aprovado o plano diretor, daí tem mais um outro passo até chegar no IPTU. Porque daí precisa a pauta de valores. Para tu chegar nessa pauta de valores, precisa daí fazer o cadastramento imobiliário. Daí tem que ir o município ou uma empresa ir lá medir lote por lote e definir a área de quanto mais próximo da igreja, do comércio mais caro. Asfaltado, um preço, terra de barro, outro preço. E assim por diante. Daí é definido mais ou menos que nem vai ser aqui também, né? Então, são esses todos os passos para dizer, agora vamos pagar IPTU. Então, está longe de pagar IPTU ainda. Esse ano ninguém paga IPTU, mesmo que desmembrar. Por causa justamente dessa pauta de valores que vai ser o mais demorado. Horácio, só uma perguntinha. E quem tem o terreno que está na área agrícola, que não fazer loteamento, a mesma coisa, vai entrar no IPTU quando sair a lei, ou se continuar agrícola é isento do IPTU? O terreno agrícola vai ser pago o INCRA, né, no caso, né, é outro imposto. Não se pode tributar duas tributações em cima da mesma área, né? Só vai ser tributado IPTU. Por exemplo, o senhor tem um lotezinho, vamos dizer, ali em frente ao Jaime. Né? Virou até 100 metros ali a perímetro urbano. Vou vender um lotezinho ali, está tudo pronto. Posso vender. 375 metros é o mínimo. Então, se faz a documentação toda, se perde a dispensa do INCRA e se cobra o IPTU. Isso era a dúvida que a gente estava conversando antes, porque veio gente até questionar, daqui a pouco vão fazer um perímetro urbano, todo mundo que tem o terreno vai entrar no IPTU, então acho que é bom assim ouvir de você para assim, todo mundo votar consciente, sem dúvida, estou votando ajudando alguém e prejudicando outro, então essa era a dúvida que estava assim... Só vai pagar o IPTU depois de toda a pronta formalidade burocrática das leis. Daí, quando for vender, desmembrar no registro de imóveis, se faz essa tramitação, daí sim, daí começa a pagar. Mas daí a pessoa que vai comprar o lote é sabedora que ele vai ter que pagar, né, o IPTU. Isso é que era o que a gente queria entender para... não ficar na dúvida, né? Não, será que é assim ou assim? Então, acho que isso é importante, a gente está... Obrigado. É a mesma questão que o perímetro urbano vai até lá embaixo, na travessa que vai para a Serrinha e para o Ribeirão Matilde. Ninguém ali está pagando IPTU. Não. Só a partir do momento que desmembrar, né? Horácio, até onde que vai? Vai até no Jaime, um pouquinho para frente do Jaime ali,
Eu acho que a foto ali... É essa linha aqui? É essa linha ali, Essa linha que é tem. isso aí exatamente, é os 100 metros perpendicular à estrada, né? O equidistante, no caso, o eixo dessa... É 100 para cada lado, Assim, Horácio, ó, e se uma pessoa quiser vender esse terreno que é agrícola, passar o terreno todo para outra pessoa, mas daí vai ter que ser urbano dali para frente? Não, né? Se passar a escritura toda, fica assim também. Continua tudo que nem está. É que nem eu falei, só vai haver uma mudança quando desmembrar ou lotear. Haver interesse, né? Daí se haver pede, interesse da pessoa, daí, né? Sim, daí se pede a dispensa daquela área do INCRA, porque não se pode cobrar INCRA, nem que seja 375 metros, né? Se pede a dispensa daquilo, ou tanto que quiser a pessoa, e daí formaliza através de registro de imóveis, daí se começa a cobrar. Horácio, outra dúvida também que eu tenho. Uma das dúvidas que o seu Antônio, acho que o Zunei, todos colocaram, que eu tinha era essa questão dos terrenos agrícolas que existe, que vão estar dentro de uma área de perímetro urbano, né? Então, esses terrenos eles são isentos de IPTU até que não seja loteado, né? Sim. Esse terreno agrícola, se for um exemplo, uma questão de herança familiar, que tem um terreno que dê as propriedades, um terreno de 10 hectares, quer desmembrar para 2 de 5 para os filhos, um exemplo, sendo um processo de desmembramento, eles continuarão rural, não por estar dentro da área Rural. de perímetro urbano. Outra dúvida que eu tenho, a questão de IPTU, tá? Tu esclarecesse. A questão da energia elétrica dessa ali, vai ser rural ou urbana daí? Como é que, porque o agricultor hoje ele paga bem menos, tipo as alíquotas de energia, né? Não é que paga menos, às vezes pode pagar até mais, mas as alíquotas são diferentes de quem está no centro, né? Isso não vai alterar depois? Se sabe que o perímetro urbano no centro e o perímetro urbano do Ribeirão Matilde é uma coisa só. Não vai haver distinção. É o mesmo perímetro urbano, só que lá é no Ribeirão e aqui é no centro. Possivelmente a taxa de energia elétrica tende a, depois de tudo, porque daí são outros passos. Porque daí nessa planta de valores, que é o último, vai se denominar as ruas, né? Vai ter que se denominar a numeração de ponto a ponto, vai ter que se fazer essas leis tudo ainda, né? Isso é o primeiro passo. Mas depois tudo prontinho, creio eu que esteja as ruas denominadas, já esteja as casas demarcadas, possivelmente vai ser considerado como perímetro urbano e a energia vai ser alterada. E outras comunidades, um exemplo, a Dona Luísa, se for interesse da comunidade em si, óbvio, né? Porque aqui com certeza, né, São Antônio, acho que a comunidade do Ribeirão, eles têm interesse nisso, né? Acho que o senhor mora lá, então acho que a gente tem que olhar sempre o lado da comunidade e dos moradores. Eu cito um exemplo, né? Pode ser Rio Caçador. Se eles tivessem interesse, e lógico, e também esse interesse do Poder Executivo, poderia estar fazendo também? Ou lá é um critério, tipo, por ter asfalto, alguma coisa nisso, influencia? Não. Basicamente tudo depende de recurso. Se o município tiver recurso de colocar drenagem, lixo, né, coleta de lixo, possivelmente poderia fazer perímetro urbano. Assim, onde que exista mais um aglomerado de casas, né? Não se pode lá em qualquer canto fazer perímetro urbano, né? Porque até então, até a própria promotoria poderia pedir questionamento do executivo, né? Sim, mas nesse caso, por exemplo, Dona Luísa lá pegar do campo até na igreja, se tivesse recursos, o município de fazer o mínimo a drenagem, creio eu que poderia ser feito. Eu acho que assim, porque daqui a pouco seria uma forma de, porque queira ou não queira, a gente está oferecendo lógico, dentro da possibilidade de recursos, uma infraestrutura, comunidade muito melhor que outras, tipo, né, tendo perímetro urbano. E com certeza você está, daqui a pouco, eu não vou dizer valorizando, mas daqui a pouco está criando oportunidade para essa comunidade também ter oportunidade de crescer, né, para ela poder se desenvolver. Porque eu acho que isso ajuda, incentiva muito. Daqui a pouco eles querem fazer um lote, querem vir uma própria empresa, daqui a pouco, eu quero estar num local que esteja entre Ituporanga e Atalanta. Pode ser no Ribeirão, mas também poderia ser em Dona Luísa, um exemplo, né? Então, acho que isso era uma questão, quem sabe, se pensar no futuro também, né? Lógico, eu acho que o primeiro ponto é sempre ver
o interesse da comunidade. Acho que eles é que tem que ser consultados, e se eles tiverem interesse, acho que também tem que solicitar, e acho que nós todos apoiar, né? Então, isso, uma dúvida que a gente tinha. E deixa eu ver o que eu tinha mais aqui, a energia. Outra coisa, nós aqui votamos, até eu participei na reunião do núcleo, né? Do núcleo plano diretor. Lá foi criado o núcleo urbano rural, que acho que daí pode desmembrar até 1 hectare. Isso agora cai fora, porque pelo que eu lembro, é quase na mesma área. Mas é a mesma área. Do pois núcleo urbano rural agora se torna perímetro urbano. Pois é, esse núcleo que a gente já votou aqui na Câmara, esse agora então ele está... Esse vai, quando aprovar o novo plano diretor, passa a ser perímetro urbano da localidade de Ribeirão Matilde. E não precisa revogar aquela lei que a gente votou aqui? Possivelmente já o plano diretor já vai revogar todas as outras leis, a lei complementar próxima, né? Na revisão do plano, né? Até do plano diretor. E o andamento dessa revisão do município, isso está para vir para essa casa logo, para a Câmara? Está bem próximo da gente fazer, está nos últimos ajustes, até foi mandado essas informações que eu passei, justamente por causa do perímetro urbano do Ribeirão Matilde, que a gente tinha que definir, daí foi sentado com o prefeito, o secretário de Finanças, foi assim, de interesse que me passaram, que eu passei para vocês aqui, em relação Então, fica que nem aqui na praça, para não se dizer, aqui favorece mais, lá desfavorece menos, não. Possivelmente o que é aqui é lá, né? Se for para abrir ruas novas, vai ser 15 metros, né? Segue toda a legislação, né? Segue tudo que nem aqui. Até para facilitar até o próprio trâmite, né? Simplesmente vai ter outros anexos no plano diretor, mas com aqueles valores que nem daqui do centro. Horácio, até sobre isso, então, já que a gente falou do plano diretor, um dia eu conversei com a Catiúcia e ela me colocou que estava em discussão ainda dentro da prefeitura, não era nada, ela não afirmou nada, né? Que algumas situações que a gente está discutindo na REURB hoje, né? Porque assim, tu sabe, vocês também são cobrados lá, eu venho cobrar, tem gente que vem me perguntar, porque a gente, né, discutiu aqui. Algumas situações dessa da REURB, o que já está no mapa da colonizadora, sim, os terrenos aqui do centro, que não tem escritura, né, que eles poderão se encaixar na revisão do plano diretor. Isso está sendo... Pode acontecer, sim, isso mesmo, então? Assim, eu te pergunto assim, porque daqui a pouco eu posso ajudar a dar essa informação para quem vem me procurar, sim, porque senão eles vão lá dentro da prefeitura, eles vão lá perguntar para ti, e esse dia já me perguntaram, e a gente sempre tem as dúvidas, né? Porque eu estou aqui que algumas pessoas vêm pedir ajudar para eu fazer o requerimento, daí eu faço, mas eles segura, porque agora pode estar entrando no plano diretor, que eu acho que seria o caminho certo, na minha opinião, né? Porque eu acho que você mataria tudo, sendo que coisa que está no mapa da colonizadora, então a coisa já está há muito, sim, tempo, né? Então, veja bem, até para os outros vereadores que talvez não tenham nunca tiveram essa informação, desde 1950 o nosso município tem uma carta, e essa carta ela foi toda dividida e loteada em 1950, onde que a grande maioria dos lotes eram 12 metros. Então, justamente para resolver esses problemas que tem, pelo menos naquele perímetro da carta, sem estar com o REURB, a gente fala REURB, dá para fazer pela REURB, mas é uma burocracia, isso não é bem assim, né? Tem um trâmite, né? Então, se achou por bem pegar aquele perímetro de 1950, né, e liberar até 12 metros. Claro que tamanho de lote, de esquina e tudo, isso não foge o padrão, né? São os 375 e são os 450 de esquina. Por que isso? Porque lá na colonizadora pegaram um lote maior, de 24 metros. Era um lote de 24 e dos lados de 12, né? Mas não sei por que ali tinha um de 24. Então, agora, aquele de 24 não pode desmembrar 2 de 15, que é a lei hoje. Hoje é 15, né? Ele não pode, porque não dá 24, não dá 30, né? Então, se achou por um bom senso, né? Então, por que então, fica 12 a testada mínima, né? Mas daí então, pode fazer 2 de 12? Daí pode. Mas veja bem, isso vai passar a audiência pública, isso vai passar aqui por essa casa, tem que ser aprovado tudo, esses anexos, vai ter um outro anexo específico do perímetro da colonizadora para esse desmembramento.
Eu acho assim, eu acho que é uma coisa boa, por quê? Porque a gente está discutindo terrenos, principalmente aqui no centro, terrenos antigos já, terrenos de 30, 40 anos. Sim. Eu acho que o que for novo daqui para frente é uma outra história. Não. Aí se segue as regras que estão. Mas hoje, para regularizar isso, se não fizer isso, ou é REURB, mas ali tu pegaria tudo já praticamente. Eu acho que, sei lá, uns 70% pegaria, né? Pegaria bastante. Sim, desses terrenos. E o que os outros, lógico, se enquadrando na REURB, se faça por lá, né? Loteamento novo segue as normas que estão hoje, né? Ruas de 15 metros, 15 metros de frente, né? Isso é só para aquele caso aqui dentro desse perímetro de 1950. E o problema desse de 12 metros mesmo só está na parte antiga, né? Só na parte antiga. Na parte antiga, na parte nova já não tem mais. É verdade. E não existe uma previsão ainda de vir para a Câmara as audiências acontecer? Não tem nada? Antes do final do ano, com certeza. Com certeza. Porque já está em breve e vai ter audiência pública. Porque pelo estatuto é cada 10 anos, então teria que ter sido 2018. Não impede, não vai travar tipo de convênio, nada, né? Não, acredito eu que não. Pelo menos que eu saiba, não, né? Porque não é só nosso município, acho que tem só um município que aprovou a revisão ainda do Alto Vale. Que a MAV ajuda a coordenar tudo, né? Não, eu, da minha parte, então, seria isso, né? A questão do perímetro urbano do Ribeirão, eu também, né, sou favorável. E também deixo aberto que existe a possibilidade em outras comunidades, se for de interesse, né? E que o município tenha capacidade financeira que seja pensado também, né? É o que eu digo. A gente está ajudando a promover o desenvolvimento do interior das comunidades do nosso município de Atalanta, né? Isso vale para todas as comunidades que se enquadrarem. Então, também sou favorável. Eu acho que, né, Santo Antônio, os moradores lá, que nem o senhor falou, acho que eles são favoráveis a isso. Então, não tem por que a gente não apoiar, né? Se a comunidade tiver interesse, acho que a gente também vai dar apoio, né? Da vez que haja recurso do município, acho que todos os vereadores estão interessados que toda a comunidade tenha seu desenvolvimento, né? Horácio, deixa eu voltar lá de novo no Ribeirão. Todo proprietário que está dentro do perímetro urbano está ciente disso? Na verdade, isso já estava praticamente no núcleo urbano rural, né? Simplesmente porque, vamos supor que eu sou agricultor, eu só trabalho com lavoura, pegou 100 metros da minha propriedade dentro do perímetro urbano. Não muda em nada. Ele pode ficar trabalhando uma vida inteira, os filhos dele, se ninguém tiver interesse de lotear ou desmembrar, fica como está. Então não existe prejuízo. Entende? Não existe prejuízo nenhum para o proprietário. Não, a única coisa que vai se mudar o fator da energia, né? Hoje quem tem uma propriedade rural que trabalha com energia elétrica, tu bota a energia rural e a energia do comércio, daí tu vai ver quanto é que paga, né? Porque eu faço a pergunta porque eu perguntei para 2 proprietários de lá. E eles disseram que não estavam sabendo de nada disso. Não, possivelmente não. Vão saber na hora da audiência pública, que vai ser comunicado nas igrejas, tudo, cada um, eles vão ter o seu momento. Né? Era isso. Mais alguma pergunta? Obrigado, Horácio, por ter comparecido aí e tirado as dúvidas dos vereadores. Colocamos sempre à disposição. Ô, presidente, deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa audiência pública não dá de fazer antes de nós votar? Para a comunidade ficar sabendo, o pessoal ficar sabendo? Porque depois que nós votemos, daí... A Câmara é autônoma, pode solicitar uma audiência pública. Daí se foi, né? Vocês podem solicitar uma audiência pública, se vocês acharem por bem. Então, eu acho que, né, Vanderlei, que eu acho que não modifique nada, porque, por exemplo, que nem o Horácio falou, não, foi aprovado, daqui a pouco já vão entrar na lei do IPTU, uma coisa assim, não alterem nada, porque se a pessoa não tiver interesse em fazer o loteamento, ele vai continuar sendo rural a mesma coisa, não vai modificar em nada. Então, acho que também não adianta nós ficar amarrando a votação por uma coisa que não vai fazer diferença para o proprietário, se não tiver interesse dele. Né? Antônio, mas eu acho que devia ter conversado com cada proprietário, devia ter a gente está abrindo isso e vai ser feito perímetro urbano, porque se vem para cá, ninguém está sabendo, lá...
algumas assim, até não está sabendo certo, talvez do tipo que vai funcionar, mas que está para sair, o lote tinha. Assim, todo mundo está ciente, o que não está sabendo é como que vai funcionar, se vai ser. Então, isso assim, acho que até foi importante o Horácio explicar, por isso que alguém me perguntar, não, vai ser feito perímetro urbano, mas quem não tiver interesse não vai modificar em nada, né? Então, esse tipo de coisa, acho que nós podemos, que a pessoa não tinha era essa informação, né? É que também já existe pessoas que estão nos cobrando, por exemplo, aqueles terrenos tudo da Tereza Loff ali já vieram com mapa na prefeitura, tudo desmembrar, tudo, as coisas. E a gente sabe que não vai. Pode que tenha um outro lá pelo meio que não vai querer que a localidade então se desenvolva. Vão pagar um pouco mais de energia, mas vão ter benefícios também. Uma vez por semana, com certeza, o caminhão do lixo vai passar lá, recolher os lixos, que nem aqui na praça é 3 vezes. Lá a gente está pensando uma vez por semana. Já ajuda. Horácio, só mais uma duvidazinha que eu esqueci, eu até marquei e esqueci. Essa lei que a gente está aqui em discussão agora, ela não é necessária, talvez passou e eu não estive. Ela passou no núcleo, ela é obrigada a passar no núcleo gestor? Não, essa lei não precisa? Não. Tá. Porque eu sei que tudo que a gente discute de plano diretor, a gente discutiu muitas coisas no núcleo, né? Algumas alterações. Um exemplo, aqui na norma, foi criado um perímetro urbano, né? Passou no núcleo e depois, né, veio para a Câmara, né? Esse caso aqui não precisa? Não, porque não é urbano ainda. Mas aqui já existe um perímetro urbano. A partir da hora que tu tiver aprovada essa lei para ampliar qualquer coisa, aí precisa do núcleo urbano. Só delimitado. Não, é criado. Com essa lei cria o perímetro urbano do Ribeirão. Já estendeu? Já está criado o perímetro urbano. Só que para se usufruir tudo, desmembrar, tem muito espaço pela frente ainda. Mas está criado o perímetro urbano. A partir dessa lei... Isso não precisa mais passar em plano diretor, mais nada. Isso passou essa lei aqui, está aprovado o perímetro urbano do Ribeirão Matilde. Horácio, eu quero pedir ao presidente para deixar esse projeto em pauta, para nós clarear um pouco mais certo. Da semana que vem, a gente bota em votação. Valeu, tá bom, Horácio, obrigadão. A pedido do vereador Vanderlei, então fica em pauta esse projeto. Projeto de lei número 013 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder bens móveis por meio de termo de cessão de uso à Associação dos Agricultores de Dona Luísa e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 013 de 2019 em discussão. Só colocando aqui, eu quero... Como existem também as outras associações, do qual é concedido equipamentos da Prefeitura, né? Então, quero agradecer também ao Poder Executivo por essa cessão à Associação da Dona Luísa, né? E se o Gílio e o Éder quiser falar alguma coisa, não? Não? Eu também sou favorável a esse termo de cessão, como sou favorável a todos os termos de cessão que são a todas as associações que pertencem ao nosso município. Acho que a Prefeitura deve fazer isso, porque tem muitos equipamentos. Nós temos só um tratorista, que muitas vezes tem que também estar na caçamba, está em outros veículos, né, que não dá conta de fazer realmente o que tem que ser feito, então uma pessoa só. Então, esses equipamentos ficam vagos na Prefeitura e nada mais justo do que conceder a essas localidades e essas associações. Quero dizer, o Calinca também sou favorável, Sebastião. Quero parabenizar primeiro, porque o critério da associação para ser doado tem que ter em dia, né? Parabenizar primeiro a associação de vocês que esteja em dia, porque não é fácil tocar uma associação que esteja em dia, porque quando veio a primeira dotação para nós perguntamos qual foi o primeiro critério. Associações têm que ter em dia. Já dizemos parabéns para a Prefeitura que fez isso. Então, quero parabenizar a associação de vocês que está em dia, que teve o privilégio de receber isso aí.
Eu também já na outra sessão me manifestei favorável ao projeto, né? Como sempre disse, né? Acho que fortalece associações, fortalece a comunidade e descarrega um pouco a prefeitura que não tem mão de obra hoje para estar atendendo todo mundo, né? Então, eu sou favorável ao projeto. E, Vanderlei, o critério não é quem está em dia. Se não tiver em dia, não podemos nem votar, não pode nem receber, né? Então, acho que é uma questão de lei, as associações estarem em dia para poder estar recebendo alguma cessão de uso de equipamentos né? Então, eu acho que vale até para que todas as associações procurem estar em dia para que um dia possa estar recebendo algum equipamento, se tiver disponibilidade do nosso Poder Executivo, né? Às vezes através de convênio estadual ou federal que venha para o município e possa estar sendo repassado. Então, acho que é importante que as associações se mantenham em dia também, né? Peço à secretária que faça a leitura das emendas. Emenda 01. A epígrafe passa a vigorar com a seguinte redação: Projeto de Lei número 013 de 2019. Emenda 02. O parágrafo único passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo único. O bem móvel descrito no caput deste artigo será cedido pelo prazo de 20 anos, contados a partir da assinatura do termo de cessão de uso, podendo ser prolongado nos termos da cláusula 6ª da minuta anexa ao presente. Emenda 03. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º. O termo de cessão de uso, cuja minuta integra a presente lei, será firmada pelo município de Atalanta e a associação citada no artigo 1º desta lei. Emenda 04. Fica suprimido o artigo 4º. Coloco o projeto de lei número 03 de 2019 com as emendas em votação nas comissões. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Zunei, a favor. Vereador Anderson, a favor. Vereador Vanderlei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Max, a favor. Vereadora Maria, a favor. Vereador Zunei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Carlos, a favor. Vereador Vanderlei, a favor. Vereador Anderson, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 03 de 2019 com as emendas em primeira votação. Pergunta ao vereador Zunei. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Marques. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação com as emendas do projeto de lei número 003 de 2019. Projeto de lei número 014 de 2019 que autoriza o município de Atalanta a firmar convênio com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 014 de 2019 em discussão. Eu gostaria que volto a frisar para o Executivo mandar esse tipo de convênio no início do ano, porque nós já tivemos 5 meses, está sendo prestado serviço e vem só em junho. Não sei como é que a gente poderia formalizar através de um ofício, alguma coisa assim parecida, para que eles mandem no início do ano, né? Já se passaram 5 meses. Então, que se faça esse tipo de convênio no início do ano.
Peço à secretária que faça a leitura das emendas. Emenda 01. A ementa passa a vigorar com a seguinte redação: autoriza o município de Atalanta a firmar contrato com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e dá outras providências. Emenda 02. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo do município de Atalanta autorizado a firmar contrato com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, objetivando a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para o município de Atalanta. Emenda 03. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º. Faz parte integrante da presente lei a minuta de termo de contrato de prestação de serviço. Emenda 04. Fica suprimido o artigo 5º. Coloco o projeto de lei número 014/2019 com as emendas em votação nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Carlos a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Anderson a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Zunei a favor, vereador Anderson a favor, vereador Vanderlei a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Max a favor, vereadora Maria a favor, vereador Zunei a favor. Dou como aprovado essa comissão. Coloco o projeto de lei número 014/2019 com as emendas em primeira votação. Pergunto ao vereador Anderson. Aprovo. Vereador Carlos. Aprovo. Vereadora Maria. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Antônio. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Zunei. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação com as emendas o projeto de lei número 014/2019. Projeto de lei número 015/2019 que anula e suplementa dotação orçamentária e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 015/2019 em discussão. Coloco o projeto de lei número 015/2019 em votação nas comissões. Comissão Finanças e Orçamento. Vereador Carlos a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Anderson a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Max a favor, vereadora Maria a favor, vereador Zunei a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Maria a favor, vereador Max a favor, vereador Antônio a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Zunei a favor, vereador Anderson a favor, vereador Vanderlei a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereador Vanderlei a favor, vereador Antônio a favor, vereador Hélio a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 015/2019 em primeira votação. Pergunto ao vereador Antônio. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 015/2019. Projeto de decreto legislativo número 001/2019 que aprova as contas do prefeito municipal de Atalanta, de Santa Catarina,
relativos ao exercício de 2017 e da outras providências. Mensagem de Decreto Legislativo número 001 de 2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Atalanta, nos termos do artigo 12, inciso 15, parágrafos 1º, 2º e 3º, artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente à disposição prevista no artigo 59 da Lei Complementar Estadual, número 202 de 2000, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e disposições do artigo 12, inciso 11, artigo 50, inciso 9, artigo 87, inciso 15, artigo 157, inciso 4, artigo 205, inciso 2, artigo 238 e artigo 239, todos do regimento interno desta Casa, e considerando o parecer e proposição da Comissão de Finanças e Orçamento, vem submeter à deliberação desta Casa projeto de decreto legislativo sob o número 001 de 2019, que aprova as contas do Prefeito Municipal de Atalanta, Santa Catarina, relativas ao exercício de 2017 e da outras providências. Justificativa. Em vista do teor do parecer prévio número 199 de 2018, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, quando da análise das contas do Prefeito relativas ao exercício de 2017, corroborado pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, tem o presente projeto de decreto legislativo a finalidade de submeter à apreciação do Poder Legislativo as contas em comento, dando cumprimento ao disposto no artigo 59 da Lei Orgânica da Corte de Contas. Sendo a análise das contas do Prefeito uma das atribuições da Câmara Municipal, com vistas a promover correções de impropriedades e identificar eventuais irregularidades, é salutar que as contas submetidas à análise técnica do Tribunal de Contas e disponibilizadas para conhecimento público sejam também discutidas e apreciadas pelo plenário. Para tanto, em face da recomendação do Tribunal de Contas pela aprovação das contas relativas ao exercício de 2017, submete-se à deliberação desta Casa o presente projeto, informando-se, desde já, que o resultado da votação será informado ao referido órgão fiscalizador. Câmara Municipal de Atalanta, 4 de junho de 2019, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2019. Aprova as contas do Prefeito Municipal de Atalanta, Santa Catarina, relativas ao exercício de 2017 e da outras providências. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, relativas ao exercício de 2017, seguindo o parecer prévio, número 199 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e da Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 1º. Recomenda-se ao Poder Executivo Municipal que, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, adote as providências registradas no parecer prévio acima indicado, bem como do relatório número 669 de 2018, da Diretoria de Controle Interno dos Municípios, com vistas a coibir a reincidência da prática das irregularidades apontadas. Parágrafo 2º. Recomenda-se ao município de Atalanta que, após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. O resultado do julgamento das presentes contas anuais deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual número 202 de 2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. Artigo 3º. A prestação de contas e o parecer prévio referidos no caput do artigo 1º
A contar da data da publicação deste decreto legislativo, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação na Câmara de Vereadores, pelo prazo de 60 dias, conforme determinam o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 12, parágrafo 3º da Lei Orgânica, e artigos 87, parágrafo 4º e 241, caput, do Regimento Interno. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Atalanta, 4 de junho de 2019. O projeto fica em pauta para análise. Grande expediente. Palavra livre entre os vereadores. Vereador Max. Mais uma vez eu quero dar uma boa noite a todos, né, e aos vereadores, a todos que nos assistem aqui à sessão. Eu só queria hoje fazer um comentário sobre a nossa última reunião da UCAV, que a gente participou lá em Presidente Getúlio, né, esteve eu, o vereador Anderson, o vereador Vanderlei e o vereador Sebastião. E foi uma reunião muito produtiva para nós, que ela envolve diretamente o nosso município, que foi com o Manuel, que é o gerente regional da Celesc, né. E nessa reunião a gente discutiu vários temas, principalmente da nossa região, sobre a falta de energia, as melhorias nas redes de energia, principalmente do interior, a questão dos eucaliptos, que causa muitos danos, que a Celesc sempre vem alegando isto, né, que os problemas sempre são os eucaliptos. Então, hoje a Celesc, eles estão com investimento de melhorias na rede elétrica rural de 69 milhões para o estado de Santa Catarina. A região do estado que mais tem problema com falta de energia é a região do Alto Vale do Itajaí. E dentro do Alto Vale, a região que mais tem problema ainda é a comarca de Ituporanga. O que a Celesc vai fazer agora, então, para buscar melhorias em virtude da questão? Hoje existe até uma lei que ela já está aprovada, uma lei estadual, sobre a regulamentação do plantio de eucalipto nas proximidades das redes elétricas, né? O projeto inicial que a Celesc apresentou, junto com os deputados da Assembleia Legislativa, que foi ao governador, ela já foi aprovada em novembro, essa lei, seria de 20 metros para cada lado, né? Mas a lei aprovada, ela é 15 metros hoje. Só que essa lei ela ainda não está regulamentada, ela pode ser regulamentada para realmente ter vigor a partir de novembro desse ano. Inclusive, né, Vanderlei, a Celesc até colocou que eles podem até pedir para que não seja nem regulamentada a lei, porque eles estão reclamando que não adianta. Onde eles alegam que o maior problema hoje da falta de energia é a casca do eucalipto, que voa na rede e fica aquele varal, né? E hoje, né, Gílio, vocês são plantadores de fumo, vocês sabem como é difícil você ter lá a tua estufa trabalhando e dar uma falta de energia, o prejuízo que vem acarretando para os agricultores, né? Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão fazer agora os cabos, cabos protegidos, seria cabos encapados, né? Esse cabo encapado, ele vem até com um fio de aço por dentro, que ele vem até para prevenir, daqui a pouco cai uma árvore em cima, ele vai para o chão, mas ele vai estar protegido. Com esse investimento, com esse cabo que eles estão fazendo, a casca vai vir e não vai gerar esse problema hoje na rede elétrica, principalmente do interior, né? Basicamente no interior, né? O que com certeza vai ajudar e diminuir muitos prejuízos. Outra situação que eles foi colocado, até isso foi a proposta de moção da Câmara de Vereador de Atalanta, de nós vereadores aqui, junto com a Câmara de Vereador de Agrolândia. O que é? Nós temos uma equipe da Celesc aqui perto para estar atendendo mais rápido, né? Daqui a pouco tem lá, o agricultor está lá com um problema, aquela situação demora, às vezes, eles vão na praça primeiro, o interior lá vai ser o último a ser atendido, às vezes o prejuízo é grande. Então o Manuel já colocou que a Celesc vai ter uma equipe à disposição, ele só não definiu o local ainda, que ele está vendo onde é melhor, ou em Atalanta ou em Agrolândia. Qual é o período? Essa equipe da Celesc ela vai atender só os 2 municípios, para ter muito mais agilidade aos nossos agricultores, às nossas unidades consumidoras de energia, né?
vai ter muito mais agilidade nesses atendimentos. Então, aqui, que nem eu disse, ele ainda está definindo o local, Agrolândia ou Atalanta, e o período que vai ter esse coisa vai ser do período de novembro a março. É o período que mais acontece as trovadas, que mais dá os problemas de danos na rede elétrica. Isso, então, serviu uma moção que a gente fez, então isso prova que os vereadores, cobrando junto com a Celesc, com certeza o Poder Executivo também, mas é uma moção que partiu dos vereadores. E a Celesc se comprometeu, que não com nós, é uma reunião de 28 câmaras de todo o Alto Vale de Itajaí, que aconteceu em Presidente Getúlio. Então, ele, na palestra dele, colocou esse atendimento aos nossos municípios aqui. Então, a gente agradece o Manuel, né, que é uma coisa que vai ajudar. Eu acho que, não sei se vai resolver, mas com certeza, o cabo protegido, com mais uma equipe aqui, nós vamos ter a diminuição dos prejuízos na agricultura vai ser enorme, né? E também só vou, então, reforçar rapidinho também que o Darcy de Matos é um deputado federal lá de Joinville. Ele estava presente naquele evento, e ele passou para nós rapidamente alguns pontos da reforma da Previdência, né? Eu vou só falar um aqui, que é um que nos beneficia diretamente aos municípios onde tem agricultura, né? Ele é membro da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Federal, o deputado Darcy de Matos, e ele também é membro do projeto da reforma da Previdência, onde ele colocou com muita convicção, a reforma não foi aprovada ainda, mas Vanderlei, o Anderson e o Tião estavam junto, que a questão da previdência dos agricultores não será alterado. O agricultor será 15 anos de bloco de nota, o homem com 60, mulher com 55. Se não me engano, acho que é hoje que está assim, né? Então, esse ponto, ele garantiu para nós, né, que nem eu disse, não está aprovada a reforma, mas ele é membro da Comissão de Justiça e não está falando de Santa Catarina, está falando do Brasil inteiro. Então, ele tem conversa com todos os deputados do Brasil. Essa questão dos nossos agricultores terão a Previdência como está hoje. Isso já vai ser alterado na própria reforma, né? E alguns pontos ele também colocou, que a reforma tributária está andando, né? Mas acho que não vem ao caso também para não se alongar muito aqui. Cedo a palavra ao vereador Vanderlei. O Marcos, só quero aproveitar na palavra, quero agradecer ao presidente que levou, eu acho que junto na reunião do presidente, ao Jean, o que a gente tinha comentado em Vilda Ramos, que foi bem diferente, né? Vocês estiverem lá, acabou, desfez a mesa, começou um um bate-papo lá atrás, teve autonomia de ir lá e botar o pessoal que estava conversando para a rua, fechar, e ficou lá, um silêncio, coisa mais linda do mundo. Eu acho, né, o Anderson esteve lá, né, vocês dois, o vereador Max e o vereador Sebastião lá, eu acho isso que tem que ser. Um palestrante do nível do Manuel, se aquilo lá, o que ele passou tudo para nós, o investimento que a Celesc está fazendo, que vai fazer no Alto Vale, daqui a pouco chega lá que ninguém presta atenção. Então, parabéns, Tião, levo parabéns lá pela que ele tomou na reunião. Muito obrigado, Marcos. Vander, só para reforçar, tudo que ele falou é uma coisa que ainda está se concretizando, né? Mas o Manuel, como um chefe da Celesc, ele não vai lá numa tribuna, perante mais de 150 vereadores, falar besteira, né? Então, assim, a gente acredita muito em tudo que ele falou, né? E a gente tem muita esperança, porque a coisa que ele falou é coisa que já está licitada, essa questão dos cabos protegidos é por etapas, né? E a nossa região, é a primeira região, já vai estar licitado essa melhoria na energia. E a equipe que vai estar à disposição, ele também colocou que já está acertado entre eles. Então, acho que é uma coisa que vai beneficiar muito. Eu agradeço, então, aos vereadores, né, ao tempo, mas eu acho que era importante a gente falar isso, né? Porque, assim, que nem vocês são agricultores, é importante vocês estar por dentro disso, e assim como todos do município, né? Que é uma coisa que beneficia diretamente, o benefício ajuda, ou também, se não acontecer, prejuízo aos nossos agricultores, né? Então, eu agradeço, muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Convoco para a próxima sessão ordinária no dia 11/6/2019. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.